Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto, fazer uma análise de uns trechos de um livro que está dando o que falar. Pensar, Amar, Fazer, para glorificar a Deus com o coração e a mente. E o legal é que ele já começa diferente, né? É um livro feito a várias mãos. Tem gente conhecida no meio cristão, tipo John Piper, R.C. Sproul, Francis Chan, Albert Moller Jr. e outros nomes. Mas o nosso foco hoje vai ser na introdução, que foi escrita pelo David Mathis. Então, o que a gente quer fazer aqui é pegar as ideias-chave dessa introdução, sabe? Tentar entender por que dizem que esse livro é importante, tanto para quem está estudando teologia ou é pastor, mas também para o cristão no dia a dia, né? E acho que o mais importante, como ele liga o conhecimento da Bíblia, o pensar, com a vida real, sabe? Mesmo para quem, sei lá, não é muito de ler, a ideia é uma fé mais completa. Certo? Vamos mergulhar nisso? O Matos já começa falando dessa necessidade, que ele diz ser vital, de juntar o pensar, o amar e o fazer na vida cristã. Não é uma coisa ou outra, isolada. É a harmonia, né? Mente, coração, mãos. Parece simples, mas aí ele já traz uma coisa mais complexa. Ele fala que existe uma tensão básica, sabe? Dois instintos, ele chama, que vêm do próprio evangelho. Um é para a pureza da mensagem, para guardar a verdade, e o outro é para a união dos cristãos, para conectar quem tem a mesma fé em Cristo. Como é que esses dois lados conversam na prática? Olha, o fascinante aqui, e o texto defende isso muito bem, é que essa tensão não é um problema, né? É um reflexo do próprio Deus. Ele é, na essência, santificador e também unificador. Ele se importa demais com a integridade da palavra dele para que não seja, diminuída ou distorcida, mas, ao mesmo tempo, ele quer muito a unidade do povo dele, com Jesus no centro. Para Deus, assim, pureza e unidade não são coisas opostas. São lados complementares da perfeição dele. Entendi. Em Deus tudo se encaixa perfeitamente. Mas aí o texto puxa a gente para nossa realidade, né? Para a natureza humana depois da queda, afetada pelo pecado, nossos sensores, digamos assim, para esses impulsos de Deus ficam meio desregulados. O Mates descreve dois desequilíbrios bem comuns. Um deles é a galera que valoriza tanto a unidade, o agradar, que acaba esquecendo o lado da pureza. Evitam falar das verdades da Bíblia, que são mais duras, sabe? Aquelas que podem gerar discussão ou parecer que dividem. Como isso aparece na prática? Na prática, bom, isso pode levar a uma fé meio superficial, sabe? Onde a verdade acaba sendo deixada de lado para ser aceito a qualquer custo. O texto alerta para os perigos disso. Covardia, apatia, uma indiferença com a doutrina que, no fim das contas, nem honra a Deus e nem ajuda ninguém a crescer de verdade. Essas pessoas podem até citar, e com razão, versículos sobre unidade, tipo Salmo 133, João 17, Romanos 15, Efésios 4. São passagens super importantes, mas o perigo é usar isso como desculpa para fugir da responsabilidade de defender e viver a doutrina certa, né? Certo, esse é um lado da moeda. E o outro extremo? O Mathis dá a entender que talvez seja mais comum em alguns círculos, que levam a teologia mais a sério, como o meio reformado, de onde ele mesmo vem. Qual seria esse outro desequilíbrio? Seria o contrário. Abafar o impulso da união em nome da pureza. Só que eles, assim, rápidos para achar erro teológico, para criticar, para criar divisão, sabe? Às vezes com uma dureza que não precisa, ou então escondido atrás de um computador. O texto até cita passagens como Romanos 16, 17, para se afastar de quem causa divisão, e Tito 3,10 para evitar gente facciosa. Mas aí ele faz uma pergunta que incomoda, né? E se a pessoa que está usando esses versículos com tanto rigor for ela mesma a causa da divisão com a atitude dela? Os perigos aqui são sérios também. Arrogância, espírito de briga, malícia, calúnia. Um foco tão grande no cisco no olho do irmão que esquece a trave no próprio olho. Chega ao ponto de defender a verdade sem amor nenhum, ou, no outro dia, mostrar um amor sem base na verdade. Falha totalmente no desafio de Efésios 4,15,
que é seguir a verdade em amor. Fica bem claro que nenhum dos extremos é bom. É uma linha tênue, né? Se cair para um lado ou para o outro parece tão fácil. Como é que o texto sugere que a gente ache ou mantenha esse equilíbrio aí entre pureza e unidade? A resposta que o Matis traz, se baseando em outros pensadores também, aponta para a comunidade cristã. E, fundamentalmente, para a humildade de admitir que a gente precisa de várias perspectivas. A ideia é que ninguém sozinho tem a visão completa das coisas. A gente precisa um do outro. Quem tende mais para a pureza, precisa muito ouvir a paixão pela unidade dos outros. E o contrário também vale, né? Essa ideia de múltiplas perspectivas é chave, então. Como que o texto desenvolve mais isso? O Matis usa um conceito do teólogo John Frame, que é conhecido por estudar justamente como a gente conhece as coisas sobre a oniperspectividade de Deus. O Frame diz que só Deus tem a visão completa de todos os ângulos possíveis de toda a realidade. Ele conhece tudo perfeitamente porque ele criou e sustenta tudo. Já a gente, não. Nós somos criaturas limitadas e ainda afetadas pelo pecado. Nossa visão é sempre parcial, sabe? Limitada. E a consequência prática disso é enorme e exige humildade. A gente precisa das visões dos outros, amigos, livros, mentores, gente de outras culturas, até de outras tradições dentro do cristianismo para completar e corrigir a nossa própria visão. O Frame usa uma comparação simples, mas muito boa. Imagina tentar descrever uma árvore super complexa olhando só de um lugar. Não dá. Você precisa andar em volta dela, sentir a textura do tronco de perto, ver o formato da copa de longe, as folhas contra a luz. Nenhum ângulo sozinho pega tudo. Se a gente liga isso com a igreja, percebe que essa troca de perspectivas não é um luxo, é vital para a saúde, para a maturidade e sim, para a própria unidade e pureza da fé. Faz todo sentido. Essa necessidade de visões diferentes, de humildade intelectual e de comunidade. Parece que liga direto com a estrutura principal que o livro propõe. Essa integração de pensar, amar e fazer. Não é só uma ideia abstrata, mas algo que molda como a gente vive a fé na prática mesmo. Como essas três dimensões, mente, coração e mãos, se encaixam nessa visão toda. Exatamente. A proposta é que a vida cristã de verdade envolve essas três áreas juntas, conectadas e equilibradas. Vamos olhar cada uma segundo a introdução. Primeiro, o pensar. O texto defende com força a vida intelectual na fé. Cita o grande mandamento lá em Mateus 22, 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Paulo falando para Timóteo, pensa bem no que eu estou dizendo, 2 Timóteo 2,7. E Provérbios 2, versículos 3 a 5, falando para a gente buscar sabedoria e entendimento como quem busca um tesouro. Tem uma crítica forte ao anti-intelectualismo que, infelizmente, existe em algumas partes do cristianismo. O Matis até cita o Dennis Prager, um autor judeu, que ficou quase chocado ao ver como muitos evangélicos simplesmente não leem nem a Bíblia a fundo, nem os grandes pensadores da própria fé. O Prager pergunta, Deus nos deu um cérebro, não deveríamos usá-lo para servir a ele? O próprio Matis conta uma coisa pessoal bem legal. Ele odiava ler antes de se converter, mas depois veio uma fome por livros, por entender mais a Deus e a palavra dele. Isso é um ponto-chave, principalmente para quem se sente meio intimidado. O pensar cristão não é só para acadêmico, é parte essencial de amar a Deus com tudo que a gente é. Essa defesa da mente é forte mesmo, ainda mais com o testemunho pessoal do Matis, mas o texto também fala dos limites do pensar, né? Não é só juntar informação. Exatamente. O conhecimento intelectual é vital, mas não é tudo. Pensar certo sobre Deus é fundamental, mas não é a santificação inteira. E aí entra a segunda dimensão, o amar. O coração, as emoções, os afetos. A fé da Bíblia não é fria, distante, ela é apaixonada. O maior mandamento começa com amar a Deus de todo o teu coração, Mateus 22, 37. A Bíblia fala do coração como a fonte da vida, Provérbios 4, 23. O centro tanto da nossa rebelião lá no início, Gênesis 6.5, quanto da nossa obediência depois de salvos, Romanos 6,17. Deus quer nosso carinho, nosso zelo. Mas tem um alerta importante.
citando Romanos 10:2. Existe um perigo no zelo que não tem entendimento. Nossos sentimentos são cruciais, mas se estiverem soltos da verdade, o pensar, e da ação certa, o fazer, eles podem levar a gente para caminhos perigosos. Amar é central, mas não sozinho. Entendi. Pensar sem amar pode virar arrogância. Amar sem pensar pode levar ao engano. Qual é a terceira peça desse quebra-cabeça, então? É o fazer, a ação, a prática, as mãos na massa. Tiago fala direto. Tornem-se praticantes da palavra, não apenas ouvintes, Tiago 1,22. Efésios 2,10 diz que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nossa fé, o que a gente pensa sobre Deus, nosso amor por Ele e pelos outros, tudo isso tem que virar ação concreta. Adoração, serviço, testemunho, obediência no dia a dia, buscar justiça. Agir é indispensável. Mas, igual às outras dimensões, o fazer também tem limites se ficar isolado. Ações sem o pensamento correto e o amor verdadeiro podem virar só ativismo vazio, sabe? Ou exibicionismo, ou um legalismo que oprime. Fica muito claro, então, que a proposta do livro é um chamado para a gente viver uma vida cristã mais inteira. Não é escolher entre mente, coração ou mãos, mas buscar ativamente cultivar e juntar todas as três para a glória de Deus. É um desafio constante para achar esse equilíbrio dinâmico. Exatamente. E para deixar isso ainda mais concreto, o Martins usa uma analogia do Tim Keller, aquele pastor e autor conhecido por aplicar a fé na vida urbana e cultural, que liga os três ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei, com diferentes ênfases que a gente vê em tradições dentro do evangelicalismo. Isso ajuda a gente a ver como essa tríade, pensar, amar, fazer, ou a falta de integração dela, aparece na prática. Uma analogia do Keller. Isso parece interessante. Como ele conecta esses ofícios com as tradições e com o pensar, amar, fazer? O Keller sugere que igrejas na tradição reformada, por exemplo, que é o contexto do Matthews e de muitos autores do livro, costumam ter um foco mais profético. Isso combina com o pensar, ênfase na doutrina correta, na pregação expositiva fiel, na verdade que é proclamada. O perigo aqui, segundo Keller alerta, seria acreditar meio que ingenuamente que se a doutrina for exposta direitinho, todo o resto, liderança eficaz, rei, comunidade acolhedora, sacerdote, vai se resolver sozinho. Por outro lado, grupos como pentecostais, carismáticos ou talvez algumas igrejas do movimento emergente podem ter um foco mais sacerdotal, que combina com o amar. A ênfase vai para a comunidade, para a experiência espiritual, para a adoração vibrante, para o cuidado uns dos outros, por serviço. O risco aqui seria talvez tratar a comunidade ou a intensidade da experiência como se fosse uma fórmula mágica e acabar deixando de lado a profundidade da doutrina, profeta, ou a organização necessária, rei. São igrejas talvez mais focadas em liderança estratégica, gestão eficiente, programas bem organizados, crescimento em números. O perigo seria cair em estruturas que, mesmo sendo eficientes, podem ficar mecânicas, sabe? Abafando a autenticidade dos relacionamentos sacerdote ou a profundidade teológica profeta. O que chama atenção aqui, e é o ponto principal da analogia do Keller que o Mattis usa, é a interdependência. Nenhuma tradição, e por consequência, nenhum cristão sozinho tem o pacote completo. A gente precisa desesperadamente das forças e das visões uns dos outros. Essa análise das diferentes ênfases ajuda muito a clarear as coisas. Ajuda a gente a pensar sobre as nossas próprias tendências e as das nossas comunidades. Como a gente pode, então, levar essa necessidade de equilíbrio, pensar, amar, fazer, para as diferentes pessoas que podem ler o livro, como a gente falou no início? Por que essa integração seria tão importante, por exemplo, para um estudante de teologia que está começando? Para o estudante de teologia, o risco clássico é cair num intelectualismo frio, sabe? Muito pensar, pouco amar e fazer. Acumular conhecimentos sem que isso mude o coração ou vire serviço. Ou o contrário, né? Um ativismo ou um foco no ministério sem base doutrinária firme, muito fazer amar, pouco pensar. Este livro, já na introdução, dá um mapa para evitar esses perigos. Chama a atenção para a necessidade de um estudo que envolva a mente ou o coração e que resulte numa prática coerente. É um chamado para formar teólogos que sejam também adoradores
e servos. E para um pastor ou líder na igreja, qual a relevância disso? Para quem pastoreia, a pressão é constante, vem de todo lado. Precisa pregar a doutrina certa, pensar, mas também cuidar das pessoas com compaixão, com empatia, amar, e administrar a igreja com sabedoria, com estratégia, fazer. Se falhar em qualquer uma dessas áreas, o ministério fica comprometido. A introdução de pensar, amar, fazer funciona como um lembrete forte dessa necessidade de liderança integrada, que busca refletir o próprio Cristo como profeta, sacerdote e rei para a igreja dele. E para o cristão comum, no dia a dia, talvez aquele que não tem formação teológica formal ou que nem tem o hábito de ler muito. Olha, para o leigo, este livro parece oferecer um caminho para uma fé mais autêntica, mais forte. Ajuda a evitar que a fé seja só um monte de crença na cabeça, ou só um sentimento no coração, ou só uma lista de coisas para fazer. Mostra como uma fé viva mexe com todas essas áreas. E, muito importante, para quem não tem o hábito de ler ou se sente intimidado pela teologia, a própria história do Mates e a defesa do pensar como parte essencial de amar a Deus é um convite que encoraja. Mostra que buscar conhecer a Deus mais fundo pela palavra e pelo estudo não é luxo para especialista. É um chamado para todo cristão que quer crescer. O livro, pelo que a introdução mostra, parece ser uma ferramenta muito valiosa para cultivar essa vida cristã integrada, não importa de onde a pessoa esteja partindo. Isso toca num ponto importante que o Mates levanta, citando Frame de novo, um desafio específico para a comunidade dele mesmo, a reformada, que historicamente é forte no pensar. Que desafio é esse? Sim, o Frame, sendo ele mesmo reformado, desafia essa tradição a não ficar só na correção doutrinária, mas a crescer urgentemente em amor e unidade, que seria o amar e o fazer prático. Lembra daquele lema sempre reformando? O Frame aplica isso não só à doutrina, mas à prática da unidade e do amor. É um chamado para viver o que a gente acredita, para fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé, como diz Gálatas 6:10. E para mostrar o amor uns pelos outros, que Jesus disse que seria o nosso sinal, João 13:35. A introdução deixa claro que o livro não é só sobre pensar certo, mas sobre viver de forma completa para a glória de Deus. Excelente. Então, recapitulando nossa análise dessa introdução de pensar, amar, fazer. A gente viu a tensão principal entre pureza e unidade, como ela vem de Deus, mas se desequilibra na gente. Vimos a importância enorme de buscar outras perspectivas com humildade, admitindo as nossas limitações. E mergulhamos na proposta central de uma vida cristã integrada, que une pensar, mente, amar, coração e fazer mãos. Pelo que essa introdução mostra, o livro parece ser um recurso muito bom para quem busca não só entender, mas principalmente praticar uma fé cristã mais madura, equilibrada e que realmente glorifique a Deus em tudo. Parece um convite bem interessante para uma jornada de crescimento integral, importante para qualquer pessoa que leva a fé a sério. Sem dúvida. E para a gente fechar, talvez uma reflexão que o próprio livro parece incentivar e que fica na cabeça depois de ler a introdução, olhando para a própria vida, para as nossas inclinações e para o nosso contexto hoje. Onde está o maior desafio agora? É em pensar corretamente sobre Deus, sua palavra, o mundo? Em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos com um coração aquecido, genuíno? Ou é em fazer, em transformar essa fé em ações concretas, coerentes, corajosas no dia a dia? E, depois de identificar essa área que talvez esteja meio esquecida, como buscar ativamente crescer nela? Lembrando que a gente precisa da graça de Deus e do apoio da comunidade nessa caminhada. Ou, pensando nos relacionamentos, como a gente pode, nas nossas interações diárias, ser fiel tanto à pureza do Evangelho quanto à unidade do corpo de Cristo? Questões essenciais para a gente levar e pensar a respeito. Com isso, a gente conclui nossa análise dos temas centrais apresentados na introdução de Pensar, Amar, Fazer.